família disfuncional dos Hanovianos, parte 2. No vídeo anterior, a gente começou a explorar os Hanovianos, a família real mais escandalosa da Inglaterra, e descobrimos como George I chegou ao poder mesmo sem falar inglês. Falamos também sobre o casamento desastroso com a Sofia Doroteia, que terminou com ela presa por 33 anos. E a rivalidade explosiva entre George I e seu filho, George II, que quase transformou a corte em um campo de batalha. Mas isso foi só o começo. No vídeo de hoje vamos conhecer George III, o rei chamado de louco, aquele que apareceu em Bridgerton e que lutou contra seus próprios demônios e criou um ciclo de disfunção familiar, de novo, que culminou com George IV, príncipe das festas e dos escândalos. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e no vídeo de hoje, então, você vai descobrir como George III, George IV e William IV levaram os escândalos dessa família a outros patamares e como a dinastia caótica chegou ao fim e aí chegamos na era vitoriana com a rainha Vitória. Fica comigo até o final, porque o que vem por aí ainda é mais surpreendente que o vídeo anterior. Então, vamos para o rei de Bridgerton, que não teve problemas amorosos, mas teve problemas com os filhos e também com a própria saúde mental. Enfim, você já ouviu falar de George III? Talvez sim, mas aposto que você não conhece todos os detalhes sobre ele, porque o que não falta na história desse rei é drama. Ele reinou por 60 anos, um período cheio de mudanças, desde a Revolução Americana até a Revolução Industrial. Mas será que foi isso que ele deixou para a história? Não mesmo. George III é lembrado tanto como um monarca trabalhador quanto como um rei louco. E aí você deve estar se perguntando, como alguém pode ser essas duas coisas ao mesmo tempo? Pois é aí que a história fica mais interessante. Nascido em 1738, George era o neto de George II e filho de Frederico, príncipe de Gales, que também brigaram. Só que, como vimos antigamente no outro vídeo de ontem, o Frederico morreu jovem e isso deixou George como herdeiro do trono. Ele assumiu a coroa em 1760 aos 22 anos, cheio de energia, planos e aparentemente ainda tinha saúde mental. Mas será que dá para carregar o peso de um império e ainda lidar com a pressão da família sem perder a cabeça? No caso dele, não. Os problemas psicológicos do rei começaram em 1788, quando George III deu os primeiros sinais de instabilidade mental. Ele começou a falar por horas, sem parar, com frases desconexas que deixaram todo mundo sem saber como reagir ou agir. Naquela época, ninguém entendia direito o que estava acontecendo. George III apresentava sintomas que hoje a gente sabe que pode ser porfiria ou uma condição psiquiátrica, como bipolaridade. Agora imagine, você é um conselheiro do rei e precisa lidar com ele gritando sozinho no meio do corredor. Tem até um episódio que ele correu com um lençol nos braços e peladão, dizendo que o palácio estava pegando fogo e que ele precisava ajudar esse bebê a fugir do palácio. Eu realmente fingiria que nada está acontecendo, afinal ele é o rei. E foi isso exatamente que a corte tentou fazer no começo. Para vocês terem ideia, durante um dos seus surtos, o George III escreveu uma carta gigantesca, sem usar um ponto final e sem concordância. Agora pensa, se ele fazia isso numa carta, como deveria ser ouvir um discurso dele? O problema era que enquanto George tentava governar, sua saúde mental começou a piorar cada vez mais. Em 1811, a situação ficou insustentável e ele foi declarado incapaz de governar. Foi instituída uma regência com seu filho, George IV, assumindo as funções reais. Mas, acredite se quiser, se o George era desorganizado mentalmente, como o pai, ele era organizado até demais. Ele e sua esposa, a rainha Charlotte, tiveram 15 filhos. 15! E você aí achando difícil cuidar de 2 ou 3. Imagina governar um reino e ainda criar 15 crianças. Mas George não era exatamente o tipo de pai amoroso, que ajudava nas tarefas de casa.
Ele era controlador, rígido e obcecado por disciplina. Na cabeça dele, seus filhos tinham que ser modelos de perfeição. Agora pensa, horários rígidos, supervisão constante e regras no caso das meninas e dos meninos também, mas mais as meninas, de quem você podia ou não se casar. Enquanto os filhos mais velhos, como George IV e Frederico, Duque de York, rebelaram-se abertamente, as filhas viviam praticamente trancadas em um ambiente de repressão. George raramente permitia que elas tivessem contato com o mundo exterior e muitas delas acabaram passando a vida solteiras. Inclusive, algumas das filhas recorreram a relacionamentos secretos. Só para tentar fugir da opressão do pai. Mas como a gente está falando dos Hanovianos, isso acabou em escândalo. Aí, entre todos os filhos do George III, o George IV, que seria o rei, era o mais problemático. Ele parecia ter uma única missão na vida: irritar o pai de todas as formas possíveis. Enquanto o George III tentava projetar uma imagem de um monarca virtuoso e disciplinado, o George IV fazia exatamente o oposto. Ele acumulava dívidas gigantescas, se envolvia com mulheres que o pai desaprovava e passava boa parte do tempo em cassinos, festas e banquetes. Um dos maiores escândalos envolvendo os dois aconteceu quando George IV contraiu um casamento secreto com Maria Fitzherbert, uma viúva católica. George III ficou furioso ao descobrir, porque, como sabemos, ele era um protestante fervoroso. O casamento foi declarado inválido, mas isso não impediu o George IV de continuar provocando o rei. A gente vai falar mais dele já já. Mesmo assim, se você acha que só o George IV causava problemas, prepare-se para o resto da lista. Frederico, Duque de York, ficou famoso pelo seu envolvimento em um escândalo de corrupção que abalou a confiança pública na monarquia. Outros filhos, como o Duque de Cumberland, eram conhecidos por comportamentos bizarros e atitudes controversas. Dá para fazer uma série só com as confusões dos irmãos de Hanover. Enquanto isso, as filhas do George III enfrentavam seus desafios próprios. Como eu comentei, muitas delas viveram como prisioneiras em palácios, proibidas de casar ou sair das rígidas regras impostas pelo pai. Uma das poucas exceções foi a filha mais nova, Amélia. Ela era muito próxima do George III, mas a sua morte precoce em 1810 devastou o rei e contribuiu para o agravamento da sua condição mental. Ele, inclusive, pergunta sobre ela num episódio de Bridgerton. Enfim, nos últimos anos da sua vida, o George III vivia completamente isolado no castelo de Windsor. Ele perdeu a visão, a audição e a capacidade de reconhecer então seus próprios filhos. Enquanto ele passava seus dias em total reclusão, o filho George IV assumiu como regente. Esse período foi crucial para consolidar o modelo de monarquia constitucional no Reino Unido, já que o parlamento assumiu mais um papel que era mais importante no governo. Isso começou desde o George I, se você lembra do vídeo anterior, porque ele não falava inglês. Então, quando ele chegou aqui, o parlamento ficou responsável por mais coisas. Apesar de todos os seus problemas, o George III deixou um legado significativo. Ele foi o último monarca britânico a tentar exercer um controle real significativo antes que o poder fosse totalmente transferido para o parlamento. Mas como pai, então, o George III foi uma figura bem problemática. Sua obsessão por controle destruiu qualquer chance de harmonia familiar, criando um ciclo de disfunção que continuaria nas gerações seguintes. Agora, bora falar do filho mais problemático que seria rei, o George IV. Ele era o tipo de pessoa que parecia viver para causar dores de cabeça ao pai, como eu falei. Desde cedo, George IV demonstrava que sua maior habilidade era gastar dinheiro e causar escândalos. Agora pensa, você daria um cartão de crédito ilimitado para um adolescente? Foi mais ou menos isso que aconteceu com o George IV. O resultado? Dívidas astronômicas em jogo e uma vida cheia de excessos. O George IV nasceu em 1762, já com o peso de ser o herdeiro do trono britânico. Mas ele não levou isso nada a sério.
Enquanto o pai, George III, tentava ser um exemplo de moralidade e virtude, ele era o oposto. Amante de festas, roupas caras, mulheres e jogos de azar. Parecia um príncipe atual que eu nem vou citar o nome. O Andrew. Ele, inclusive, foi um dos maiores colecionadores de arte da época. Ele tinha um gosto refinado e encheu o palácio de Buckingham com quadros e móveis luxuosos. Apesar da sua reputação como playboy, ele deixou um legado cultural impressionante. De qualquer forma, a vida de George IV foi marcada por gastos desenfreados. Ele investiu, como eu já comentei, em banquetes extravagantes, roupas feitas com os tecidos mais caros e até na construção de palácios. Um dos projetos mais notórios foi o Pavilhão Real de Bridgeton, uma obra arquitetônica exótica e extravagante que refletiu seu gosto peculiar. Você pode vê-lo aqui do ladinho. O Pavilhão Real de Bridgeton, com seu estilo inspirado na arquitetura indiana e oriental, foi um verdadeiro símbolo da extravagância de George IV. Ele construiu o local como um refúgio para suas festas privadas, que, claro, eram financiadas com dinheiro público. Você tá vendo? Existem reis que são piores do que alguns governantes aqui do Brasil. Também não vou citar nome. Agora, com certeza, não vou citar nome. As dívidas do George chegaram a ser tão gigantescas que começaram a causar crises políticas. O parlamento frequentemente discutia como iria lidar com os gastos do príncipe. E alguns políticos começaram a se questionar se ele deveria ser mesmo herdeiro do trono. Tanto que em um momento as dívidas dele seriam equivalentes a hoje 300 milhões de libras. Isso dá para comprar vários palácios e ainda sobra dinheiro para 1 ou 2 banquetes extravagantes, né? Enfim, entre todos os escândalos do George, como eu já comentei, o mais famoso foi o relacionamento com a Maria Fitzherbert, uma viúva católica. Em 1785, eles se casaram secretamente, apesar da lei britânica proibir herdeiros do trono de se casarem com católicos. O casamento foi considerado ilegal, mas o George estava nem aí fora do Brasil. Ele mantinha Maria como sua companheira e até carregava um retrato dela ao redor do pescoço. Fofo. Para ele, ela era sua verdadeira esposa, mesmo que o governo e a família real se recusassem a reconhecê-la. Uma curiosidade é que a Maria foi uma das poucas pessoas que realmente conseguiram influenciar o George IV. Ela era inteligente, carismática e, apesar de todo o escândalo, muitas a consideravam mais digna do título de rainha do que a esposa oficial que ele teria mais tarde. Mulheres, sempre mulheres. Aí a gente chega em outra tragédia. Em 1795, o George IV foi forçado pelo pai a se casar com Caroline de Brunswick. O objetivo era resolver suas dívidas e estabilizar sua reputação. Mas o plano não podia dar mais errado. Quando George conheceu a Caroline pela primeira vez, ele ficou horrorizado. Segundo relatos, ele achava repulsiva e mal conseguia olhar para ela. A Caroline, por sua vez, também não gostava nada de George e o achava arrogante, gordo e preguiçoso, como todo mundo. Olha essa charge aqui. Agora, imagina o clima desse casamento. Duas pessoas que se detestam sendo obrigadas a passar a vida juntos. Parece a receita perfeita para o desastre. E foi. No dia do casamento, o George IV estava tão bêbado que mal conseguia se manter de pé no altar. Imagina o quanto ele bebeu, porque ele já era gordinho daquele jeito. Aí, após a noite de núpcias, que foi, segundo ele, uma das experiências mais desagradáveis da sua vida, o George somente se deitou mais algumas vezes até que a Caroline ficasse grávida. As fofocas dizem que só foram 3 vezes. Aí o casal acabou tendo uma filha, a princesa Charlotte, em 1796. Charlotte era adorada pelo povo e vista como a grande esperança para o futuro da monarquia. A princesa Charlotte morreu tragicamente aos 21 anos em 1817, durante o parto de seu primeiro filho. A morte deixou um vazio na linha de sucessão e levou à corrida de herdeiros, quando vários membros da família real se casaram rapidamente, mesmo mais velhos, para garantir descendentes. Se você quiser saber mais sobre ela, vai no vídeo que eu falo como ela era parecida com a princesa Diana, que eu postei há alguns dias, acho que semana passada.
De qualquer forma, a relação entre George IV e a esposa Caroline só piorou com o tempo. Durante a coroação dele, em 1821, ele tomou uma decisão sem precedentes. Mandou barrar Caroline na porta da abadia de Westminster. A cena foi um espetáculo público que virou piada nacional. A coroação, inclusive, foi um evento muito extravagante e muito caro. Ele gastou uma fortuna em roupas, decoração e banquetes para criar um espetáculo que deixasse sua marca na história. Dizem que foi a coroação mais cara. Ela custou o equivalente a milhões de libras nos valores atuais. Mas será que isso melhorou a sua popularidade? Não. O público achava que o evento era um desperdício de dinheiro em tempos de crise econômica. Só que se há algo que o George IV era insuperável, era a moda. Ele era considerado um dos primeiros grandes it boys, se essa palavra existe, porque existe it girl, né? Famoso por seu gosto refinado e sua obsessão por roupas perfeitas. Seu alfaiate Belle Brummel tornou-se uma lenda por criar os trajes mais elegantes e luxuosos da época. Agora pense, enquanto os plebeus lutavam para pagar impostos e às vezes passavam fome, o George IV gastava pequenas fortunas em casacos feitos sob medida. Apesar disso, sua atenção à moda e à cultura ajudou a definir a estética do período regencial. Ele era um patrono das artes, então, e apoiou também grandes projetos arquitetônicos, como eu já expliquei, e a expansão do Palácio de Buckingham. Agora, como foram seus últimos anos? Quando George IV finalmente assumiu o trono em 1820, ele já estava em péssima saúde. Os anos de excessos cobraram seu preço. Ele era obeso, sofria de gota e passava boa parte do tempo recluso, tipo Henrique VIII. Seu reinado foi marcado por escândalos, claro, e uma crescente desconexão com o povo. Ele era visto como um símbolo de desperdício e decadência da monarquia. Agora vamos para o último rei, o irmão de George IV, que assumiu depois dele. Se você pensou que o drama dos Hanovianos acabava com ele, prepare-se para conhecer o William IV, que na tradução em português é chamado de Guilherme. Estranhíssimo, porque imagina você chamar William, filho da Diana e do Charles, de Guilherme, príncipe de Gales. Consulta na Wikipédia que você vai ver. Enfim, William IV era chamado de o Rei Marinheiro, que trouxe um toque naval e muito escândalo para a monarquia britânica. Como o terceiro filho do George III, ele cresceu sem grandes expectativas de se tornar rei e passou boa parte da sua juventude longe dos holofotes da corte. Agora pensa, você acha que alguém com um passado de aventuras no mar e uma longa lista de romances indiscretos estava preparado para governar? Bem, não. Antes de assumir o trono, William IV passou 10 anos servindo na Marinha Real, onde ganhou experiência prática e, claro, muitas histórias para contar. Ele participou de batalhas, visitou lugares exóticos e viveu aventuras que poucos membros da realeza britânica experimentaram. Uma curiosidade é que William, até então, era o único monarca britânico a ter comandado um navio pessoalmente. Sua experiência no mar lhe rendeu respeito entre os marinheiros, mas o tornou menos refinado do que se esperava de um príncipe e muito menos de um rei. Durante seus anos na marinha, ele cultivou então hábitos que continuariam com ele ao longo da vida. Gosto por bebidas fortes, uma linguagem nem sempre polida, muitos palavrões e, claro, relacionamentos complicados. Entre todos os seus romances, o mais famoso foi com Dorothea Jordan, uma atriz irlandesa que era tão talentosa quanto controversa. Em 1791, os dois começaram um relacionamento que duraria 20 anos, o que para os padrões dos Hanovianos é praticamente um casamento de ouro. Calma, claro que eu tô zoando, né? Dorothea Jordan, a amante do rei William IV, era uma mulher independente, engraçada e apaixonada por sua carreira, mas também muito dedicada a ele. Durante o relacionamento, eles tiveram 10 filhos, todos conhecidos como Fitzclarence. Apesar de ilegítimos, os filhos receberam cuidados e uma educação que lhes permitiram ocupar posições respeitáveis na sociedade. A Dorothea era tão popular que, apesar do preconceito contra atrizes na época, o
o público britânico muitas vezes preferia ela à nobreza. Para muitos, ela parecia mais da realeza do que os próprios membros dela. Mas por que ele não se casou com ela? William já era parte da primeira geração a entrar na maturidade sob a Lei dos Casamentos Reais de 1772, que proibia os descendentes do George II de se casarem sem o consentimento do monarca, que foi feito por causa de toda aquela confusão que eu falei do vídeo anterior. Enfim, então, como sempre, o romance não foi feito para durar. Em 1811, William cedeu à pressão da família real e terminou o relacionamento alegando a necessidade de buscar um casamento adequado para garantir a sucessão. Após o rompimento, a Doroteia enfrentou tempos difíceis. Embora tenha recebido o apoio financeiro dele, suas dívidas aumentaram e ela acabou morrendo em 1816, sozinha e em circunstâncias trágicas. Depois da Doroteia, William se casou com Adelaide de Saxe-Meninger, uma esposa alemã que era princesa escolhida pela família real. O casamento aconteceu em 1818, quando ele já tinha 53 anos. Um pouco tarde para os padrões da época, mas nunca é tarde demais para homens da realeza. Adelaide era 27 anos mais jovem que ele, religiosa, reservada e muito mais tradicional que ele, claro. Agora imagine o contraste. De um lado, um marinheiro rebelde e amante de festas. Do outro, uma princesa disciplinada e devota. Parecia meio Dom Pedro e Leopoldina. Mas, para surpresa de muitos, o casamento foi relativamente harmonioso. Adelaide foi muito paciente com o comportamento excêntrico do William e até ajudou a suavizar sua imagem pública. Mas o casal enfrentou uma série de tragédias pessoais. Adelaide sofreu vários abortos espontâneos e 2 filhos que nasceram vivos morreram ainda bem novinhos. Essas perdas deixaram William muito abalado e significaram que ele não teria herdeiros diretos, mas pelo menos abriu caminho para sua sobrinha, a Rainha Vitória, se tornar rainha, e foi um dos maiores reinados que a gente teve na Inglaterra. Curiosamente, os maiores reinados foram por mulheres. A gente pega, por exemplo, a Elizabeth I, Elizabeth II e a Rainha Vitória. Enfim, um detalhe é que quando William IV assumiu o trono em 1830, ele era conhecido então pelo seu estilo direto e muito excêntrico. Diferentemente do seu irmão George IV, que adorava ostentar, William preferia refeições simples e cerimônias menos extravagantes. Certa vez ele dispensou uma procissão real inteira porque achava que seria muita bagunça. Ele também gostava de caminhar sozinho pelas ruas de Londres conversando com os súditos, algo inimaginável para a realeza da época. Apesar da sua simplicidade, William IV apoiou mudanças importantes, como a reforma eleitoral de 1832, que expandiu o direito ao voto e limitou o poder das elites. Esse ato fez com que ele fosse visto como um rei do povo, algo raro para um hanoviano. O problema é que ele também não escapou das tensões com o parlamento. Durante seu reinado, ele tentou manter algum controle sobre as decisões políticas, mas a monarquia, como eu já comentei, estava se tornando cada vez mais simbólica. Porém, seus esforços foram importantes para a transição da monarquia britânica para o modelo que a gente conhece hoje. Por fim, o reinado de William IV marcou o fim da dinastia hanoviana. Quando ele morreu em 1837, a coroa passou para a sobrinha, a Rainha Vitória, que daria início a uma nova era para a monarquia britânica. Embora não tenha deixado herdeiros, William IV deixou um legado de simplicidade, pragmatismo e reformas. Ele foi, de certa forma, o oposto de seu irmão George IV, mas ainda assim manteve o espírito caótico e humano que define os hanovianos. William IV foi enterrado ao lado da sua esposa Adelaide em um sinal de respeito pelo relacionamento que, embora não fosse perfeito, era mais estável do que a maioria dos casamentos dos hanovianos, como eu já contei. Agora, se essa família nos ensinou alguma coisa, é que o drama familiar pode atingir níveis épicos. Eu queria até uma novela. Desde George I, prendendo a própria esposa, Sofia Doroteia, até George IV barrando a Caroline de Brunswick em sua coroação, o que não faltou foi conflito. Mas enquanto as brigas domésticas eram uma constante, o impacto deles ia muito além das paredes do palácio.
Esses escândalos moldaram a percepção pública da monarquia e ajudaram a transformar o papel do rei, de um governante com poder absoluto, para uma figura mais simbólica e constitucional, que não tem um partido específico. Uma curiosidade é que panfletos sátíricos da época frequentemente retratavam os hanovianos como personagens ridículos. George III, por exemplo, era representado como um rei maluco, enquanto George IV era zombado por seus gastos, por ser mais gordinho e o estilo de vida extravagante. Será que eles inventaram o conceito de expor os podres da família na mídia? Parece que sim. Sim, em termos de política, os hanovianos nem sempre foram brilhantes e também com os casamentos e filhos. Em termos culturais, eles deixaram marcas profundas. Como eu já comentei, eles foram grandes patronos das artes, arquiteturas e música. George III, por exemplo, fundou a Royal Academy of Arts e foi um grande apoiador de avanços científicos, enquanto George IV foi o responsável por transformar o Palácio de Buckingham na residência real que a gente conhece mais moderna. A coleção de arte da coroa britânica, inclusive, foi significativamente expandida durante o reinado deles, incluindo obras-primas que ainda são exibidas hoje. E quem poderia então esquecer do Pavilhão Real de Brimton? George IV pode ter sido criticado por gastar tanto dinheiro, mas a sua visão artística criou um dos marcos arquitetônicos mais icônicos do Reino Unido. E as mulheres? Embora muitas vezes ignoradas nas histórias tradicionais, as mulheres hanovianas também desempenharam papéis importantes, mesmo sobre as rígidas regras patriarcais da época. Caroline de Ansbach, esposa do George II, foi uma conselheira pública influente, enquanto a rainha Charlotte, esposa do George III, era apaixonada por botânica e ajudou a transformar os jardins de Kew em um centro de excelência científica. Mas e as filhas do George III? Elas tiveram menos sorte. Como eu já comentei, muitas delas viveram vidas restritas com poucos direitos e liberdades. Elas não podiam escolher com quem se casar ou decidir seus próprios destinos. Mas duas parecem que escaparam disso. A princesa Amélia, que morre lá em Bridgerton, era conhecida por seu espírito livre e, apesar das regras rígidas do pai, ela manteve romances secretos que foram motivos de fofoca. E também a princesa Sofia, que, segundo relatos, teve um filho com o major-general Thomas Garth, escudeiro-chefe do pai, e nunca se casou. Eu preciso, inclusive, falar delas num vídeo próprio. Por fim, para a gente conectar com a nossa linha do tempo que está aqui do lado, a morte do William IV em 1837 marcou o fim da dinastia hanoviana e o início da era vitoriana. A rainha Vitória, neta do George III, herdou um reino transformado. Sob sua liderança, a monarquia passou a ser vista como um símbolo de estabilidade e moralidade, algo que parecia impossível na época dos hanovianos. Agora pensa, será que os hanovianos prepararam um caminho para a vitória ao mostrarem tudo que uma monarquia não deveria ser? Talvez. Mas isso não tira o brilho das contribuições deles. Chegamos então ao fim dessa história. Os hanovianos podem ter sido a família mais disfuncional da história da monarquia britânica, mas demonstraram como monarcas são humanos. Suas falhas, rivalidades e escolhas impulsivas ajudaram a moldar o que a gente conhece hoje como a monarquia britânica. E você, o que acha? Os hanovianos foram uma dinastia desastrosa ou apenas humanos demais para o papel que lhes foi dado? E se você gostou dessa jornada pelos escândalos reais, que eu adoro falar sobre isso, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com quem ama história ou vai começar a amar agora. A gente tem vídeo todos os dias às 8 horas da noite e nos próximos a gente vai explorar outras dinastias e figuras marcantes da monarquia britânica. E também das outras monarquias, já ia esquecer. Um beijo e até o próximo vídeo.